Olá, pessoal, bom dia. Nós vamos dar início a mais uma live. Nós temos como convidada a Dona Isabel. Dona Isabel ela é coordenadora da área do planejamento e também da área do CCO. Antes de iniciar, vamos falar um pouquinho das nossas regras. Tá? A nossa live ela tem duração de 30 minutos. O áudio de vocês será desativado. Vocês podem utilizar o chat, tá? O bate-papo, para fazer perguntas. Onde fica o bate-papo? No aparelho de vocês, no lado direito, lá embaixo, tem 3 pontinhos. Vocês ativando esse ícone, vocês vão ter a ferramenta do bate-papo. Então, vocês podem fazer perguntas, podem tirar dúvidas, que ao término da apresentação da dona Isabel, ela irá responder essas perguntas, tá? Então, vou passar a fala para a dona Isabel, onde ela vai estar explicando as ações que foram tomadas no setor de planejamento nesse período aí de pandemia, de mudanças que a gente vem tendo, né, na área operacional. Bem, bom dia a todos. Eu vou explicar um pouco aqui como é que acontece o trabalho no setor de planejamento, tá? E é um trabalho que é desenvolvido em parceria com a COP, né? E eu vou explicar um pouco sobre a COP. A COP foi um decreto, né, que foi criado em 2013, através do decreto 2566. Houve essa aprovação. E o que vem ser a COP? A COP foi um acordo operacional, né? É um consórcio que possibilita o equilíbrio econômico e financeiro através da unificação do sistema, equiparando as linhas existentes e aumentando a eficiência do serviço oferecido aos usuários. Então, houve sim essa preocupação, a COP se preocupou em equilibrar as linhas existentes, porque antes o que se observava era linhas sobrepostas, né? Linhas rodando, muitas vezes sem demanda, porque existia muitas linhas operando na mesma rota, no mesmo local, e a COP veio justamente para unificar isso e equiparar o sistema de transporte coletivo na cidade de Manaus. É bom lembrar que a COP, esse consórcio, todas as empresas do sistema de transporte público de Manaus estão inseridos nela. Não existe nenhuma empresa que está fora. E a COP é ela que faz toda a programação da empresa, principalmente no que diz respeito às escalas operacionais. As escalas, elas são feitas através da COP, é ela que monta, é ela que elabora tudo e envia para a empresa para nós colocarmos em prática. Tudo que a COP programa tem que ser cumprido, porque se não for cumprido, gera uma penalização para a empresa. Então, eu coloquei aqui alguns itens que geram mais penalização. São eles: as viagens que não são realizadas, a empresa é penalizada, adiantamento de viagens, atrasos de viagens, desvio de rota e seleção errada, seja de linha ou de tabela. Todos esses itens são os principais, existem mais, mas esses são os principais, os mais recorrentes, que a empresa é penalizada, né? Antes de passar para o outro slide, eu quero assim, só ressaltar que o que são essas escalas? As escalas são a programação horária do operador. Cada linha, ela dispõe de uma quantidade de frota, e essa quantidade de frota, todos os carros, ela tem essa programação horária, que nós chamamos de escala. Então, o operador recebe sua escala, tem seus horários a ser cumprido, né? E o que não é cumprido gera essa penalização.
Então, a atuação do setor de planejamento, ela faz essa programação das escalas que são enviadas pela COP, né? Então, o setor recebe essa programação de escala dos operadores, né? E ela transforma para o nosso padrão, porque o padrão da COP é 1 e a gente tem que colocar uma coisa mais enxuta para os operadores, então a gente transforma para o nosso padrão. A partir daí, o setor faz aí a escala, programa a folga dos operadores, ela faz a programação dos folgantes, aí ela lança no sistema, né? Nós lançamos no sistema, fazemos a simulação das escalas, fazemos a escala padrão e depois nós ativamos essa escala. E aí, nesse processo, não acabou ainda. Quando a gente termina de fazer todo esse lançamento de linha por linha, horário por horário, a gente manda essas escalas para o tráfego. E aí o tráfego também tem outros trabalhos para ser feito, como escalar os operadores, fazer a parametrização das folgas dos operadores, e aí ele imprime as escalas e entrega para o operador. Então, é um processo aí grande que a empresa faz desde o momento que chega essas escalas até o momento que é entregue na mão do operador. Existem situações que, mesmo a COP fazendo essas escalas, ela não faz de forma aleatória, existe todo um planejamento para montar essas escalas. Às vezes ainda existe escalas que precisam de um ajuste. Às vezes a escala ela é implantada e roda muito bem, mas com problemas de trânsito e às vezes, muitas vezes também de obras que são feitas no percurso. Nós temos aí um exemplo grande que é a obra do viaduto aqui do Manoa, e mais embaixo a gente tem aí a construção das plataformas, né? Não só aqui na Márcio Teixeira, mas também na Constantino Nery, de João Batista. Então, isso aí afeta as escalas. E aí é preciso fazer os ajustes, né? Para essas escalas. Aí a gente manda a solicitação para a COP e depois de algum tempo ela retorna mandando os ajustes, aumentando o tempo de percurso, né? Da mesma forma, aí a gente também acompanha as escalas com tempo insuficiente. Existem situações de que, às vezes, uma escala dá tempo insuficiente, ela trabalha com tempo suficiente. Então, o que a gente orienta para o operador? Que o operador venha no setor, né, e relate o tempo suficiente da sua escala. Porque muitas das vezes o operador ele tenta resolver o problema de tempo suficiente por conta própria. E isso não é aconselhável. Porque quando o operador ele tenta resolver o problema de escala insuficiente por conta própria, às vezes ele se prejudica e muito, e prejudica também a empresa. Porque esse tempo insuficiente, ele vai querer correr muito, às vezes ele vai querer queimar parada para fazer o tempo. E nós aqui, nós não temos como identificar, porque querendo ou não, ele fazendo isso, às vezes ele chega no horário, mas chega no horário a esse custo. Então, não é isso que nós orientamos. Se tem algum horário de viagem com tempo insuficiente, o operador tem que vir à empresa, ao setor de planejamento, e relatar para nós pedirmos o ajuste. Nós fazemos também aí o acompanhamento do cumprimento de viagens programadas. Todas as linhas têm viagens programadas, todas elas, sem exceção. E a gente acompanha, o setor acompanha viagem por viagem, através do CCO, que é o Centro de Controle Operacional da empresa. E a COP
também faz esse monitoramento. A ACOP acompanha todas as viagens em tempo real. Então, tudo que é feito, tudo que se faz no percurso, é possível detectar em tempo real. Como, por exemplo, um desvio de rota, uma seleção errada de tabela, se o operador está trafegando com excesso de velocidade. Então, tudo isso é detectado através do monitoramento que é feito em tempo real. Tá? E também a gente faz solicitação de adequação de rota. Às vezes tem uma linha que não está tendo um bom resultado naquele trecho. A gente faz uma solicitação, se a gente jogar no outro trecho, melhora. E a ACOP, ela é muito assim, receptiva a sugestões. Quando a gente pede alguma sugestão para a ACOP, quando a gente faz alguma sugestão, ela analisa, né? Ela faz toda a análise e, se for viável, ela altera, sem nenhum problema, né? Foi o que aconteceu aí no Manoa, ultimamente, devido a essa mudança aí que houve, porque ali na saída do Manoa não é mais possível convergir à esquerda para vir para o Terminal 3. Então, muitos carros tiveram que descer lá no Armazém Portela, fazer o retorno. Então, isso fez com que essas linhas operassem com tempo insuficiente, aumentando quilometragem, né, dando pouco tempo para o operador, mas essas linhas também já foram feitos ajustes, né? E a gente tirou 2 linhas de lá, não indo pelo Manoa, mas indo ali pela Troariz, ali no Renato Souza Pinto, somente na ida. Na volta, ela atende o Manoa normalmente, que é para não prejudicar o usuário. E também o nosso setor tem o SAC, né? Que é o Serviço de Atendimento aos nossos clientes, que eles fazem suas reclamações, mas também fazem os seus elogios, né? Pelo número de viagens que nós temos, daqui a pouco eu vou mostrar aí o número de viagens, que são muitas, até que as nossas reclamações são consideráveis, né? Nós não temos tantas reclamações assim de uma forma absurda. Nossos operadores são bem comprometidos com seus trabalhos, né? Tanto é que nós recebemos também elogios deles. E quando nós recebemos elogios, nós encaminhamos esses elogios para ser aprovado através de coordenadores de tráfego, e aprovando, nós mandamos para o RH para ser chamado operador e também elogiado, e colocamos esse elogio na ficha do usuário, porque um elogio tem um peso muito grande na ficha do usuário, não, desculpa, na ficha do operador. E trabalhamos também com redução e aumento da frota, né, junto com a ACOP, sempre em parceria aqui com a ACOP, né, de acordo com a demanda de passageiro. Então, existem situações em que a ACOP, junto com a empresa, reduz, e existem situações que a empresa, ela às vezes aumenta de acordo com a demanda. E esse ano, nós trabalhamos, infelizmente, muito com redução, por conta da pandemia, né? E aí, eu vou mostrar para vocês o que gera uma redução de frota. Bem, a gente trabalha com redução de frota no período escolares, nas férias dos alunos das escolas. Quando eles entram de férias, a ACOP manda a programação de férias, porque baixa a demanda. Então, nós trabalhamos com uma frota reduzida. Geralmente, o período das férias escolares acontece 2 vezes ao ano. Primeiro é em dezembro, geralmente lá pelo dia 20, 25, já pegando o Natal, a gente coloca a escala de férias vinda da ACOP.
e ela termina final de janeiro, começo de fevereiro. E também no meio do ano, nas férias escolares dos alunos, que tem, geralmente é em julho. Também a gente implanta aí, a COP manda as escalas de férias. Outro fator que gera uma redução de frota é os feriados e pontos facultativos. Os feriados, como todos sabem, a gente coloca uma frota de domingo, que é uma frota bem reduzida, e os pontos facultativos também, geralmente se coloca dependendo do ponto facultativo, uma frota de sábado ou até mesmo de domingo. E aqueles feriados imprensados também. Quando ele cai na quinta-feira ou ele cai na terça-feira, geralmente se imprensa a sexta e a segunda, se coloca uma frota de sábado. E a baixa demanda. Hoje nós temos muitas concorrência. Infelizmente, né, nós temos aí o Uber, mototáxi, alternativo, executivo. E existe algumas linhas que foi preciso, devido à baixa demanda, tirar alguns carros. Não muitos, mas foi preciso. Mas a nossa principal redução esse ano, sem dúvida nenhuma, foi com relação à pandemia, que é o nosso cenário atual. Nunca se reduziu tanto, né? A pandemia chegou, né? E, infelizmente, ela teve aí grandes consequências, não só para a área de transporte coletivo, mas em todos os setores aí, comércio, indústria, né? Serviço. Houve aí um impacto muito grande, né? E esse é o cenário atual. E aí eu vou mostrar para vocês aí como é que era a nossa frota desde março até agosto. Ó, em março, nós operamos com 100% da frota, com um total de 351 carros para as duas empresas. Agora, percebam aí que em abril, a coisa muda radicalmente. A nossa frota baixou, foi reduzida praticamente em 50%. E isso foi uma redução muito grande. De 351 carros, a frota foi reduzida para 188 carros, para as duas empresas. E em maio, se reduziu mais ainda, porque os serviços não essenciais eles foram fechados, né? E foi preciso fazer essa redução de frota, porque a demanda caiu muito também. Mas em junho, nós já tivemos aí, com a reabertura de alguns serviços não essenciais, nós já tivemos aí um aumento da frota, né? Então, de 51%, em junho, já elevamos, aí já aumentamos a frota em 66%, com um total de 239 carros para as duas empresas. Então, já houve aí um aumento da frota, os passageiros começaram aí a surgir, não como esperávamos, mas começou a surgir. Em julho, aumentou um pouco mais, de 66, a nossa frota aumentou para 72%, com um total de 256 carros para as duas empresas. E em agosto, ainda não fechamos o mês, né? Já temos também aí algumas mudanças de aumento de frota. De 72% passou para 76%, a frota com total de 266 carros para as duas empresas. Então, esse aí é o resultado, né, da pandemia, aí, essa redução de frota. E as medidas tomadas para diminuir esse impacto pela pandemia? Foi devido a essa baixa demanda, é claro que houve uma redução muito grande da receita da empresa. Então, a empresa ela teve que reduzir custos. E no que diz respeito aí ao planejamento, houve essa redução de frota, né? A COP fez todo esse cálculo aí, junto com a empresa, junto com o setor. Houve essa redução aí de frota, como eu mostrei aí para vocês. Houve também mudança na escala de trabalho. Em abril, maio e junho,
nossos operadores estavam trabalhando numa escala 6x6, onde eles trabalhavam 6 dias e folgavam 6 dias, ou seja, trabalhava apenas 50%, e houve também um afastamento dos operadores classificados como grupo de risco. E atualmente nós estamos com a escala de trabalho de uma jornada de 75%. O que vem ser isso? O operador, da sua jornada mensal, que é 220 horas, que ele tem que trabalhar mensal, ele trabalha apenas 75%, ou seja, 165 horas. O restante a empresa está concedendo através de folga. Então, aqueles operadores que trabalham em escala em turno direto, antes da pandemia, eles tinham apenas uma folga na semana. Agora, eles estão tendo 2 folgas na semana. E os operadores que trabalham como TU, que aí é 8 horas e 48, eles trabalham, eles folgam sábado e domingo, né? Mas além de folgar sábado e domingo, eles ainda têm uma folga na semana. Então, são 3 dias, porque a jornada deles são maior, né? Então, essas foram a mudança, as folgas atuais são essas, e também a escala de trabalho é essa para o mês de agosto. E aqui eu mostro para vocês aqui o quantitativo de alterações de escalas que a empresa sofreu ao longo do ano, até julho, porque agosto ainda não está fechado, né? Então, observem aí, o que são essas alterações de escala? Como eu expliquei para vocês. Essas alterações de escala é a escala que está operando, mas por algum motivo a empresa tem que ou aumentar, ou diminuir, ou fazer um ajuste devido ao tempo insuficiente, por N razões. Então, a ACOP nos envia uma nova escala para ser implantada. Então, acontece todo aquele trabalho, né, que eu já relatei, né, do setor de planejamento, a área operacional, o tráfego também tem um trabalho muito grande para implantar as escalas, mas todas as escalas são implantadas, né, porque isso é para o benefício do operador. Então, a gente trabalha visando sempre o benefício do operador. Então, olha, janeiro, fevereiro e março não teve tantas alterações. Em fevereiro teve algumas em razão das escalas de férias, que retornou escala normal, né? Acabou a escala de férias e retornou à escala normal. Em março, não tivemos muito, março foi um mês que rodou quase 100%, porque, na verdade, a diminuição da frota começou a partir do dia 20 de março. Foi a partir do dia 20 de março que a ACOP determinou a redução da frota. A gente começou a trabalhar com uma frota de sábado até dar tempo deles fazerem as novas escalas. E vocês percebem aí que em abril já houve aí muitas alterações de escala, porque em abril realmente foi o auge aí da pandemia e a demanda caiu muito, muito, muito. Então, se for somar em abril a integração em Rondônia, foi 66 escalas que sofreram alteração, né? E aí, em abril, essas alterações realmente foi mais para diminuir a frota. Em maio, praticamente houve algumas alterações, bem menor do que de abril, porque manteve a frota reduzida. Mas em junho, veja que houve também um aumento de alteração de escala. Por que houve esse aumento? Em junho já foi o contrário, não foi mais redução. Em junho começou o aumento da frota, porque os serviços não essenciais, muitos serviços não essenciais começaram a abrir, comércio começou a abrir, né? Alguns setores começaram a abrir.
Então, se a gente for pegar as alterações da integração e da Rondônia no mês de junho, somando as duas, dá 94 alterações de escala somente nesse mês. E em julho, continuou. Né? Nós estamos aí, em julho aumentou ainda um pouco, né? E em agosto nós estamos recebendo também novas escalas com o aumento da frota. Bem, aqui para finalizar, é um panorama geral aí da demanda de passageiros, só para vocês terem uma ideia do quanto a empresa perdeu com a pandemia. E isso é um problema assim, que afeta muito nós como funcionários. E também nós temos que nos preocupar com isso, porque se a empresa vai bem, nós vamos bem, nosso emprego está garantido, mas se a empresa está mal, não tem receita, então a empresa passa por problemas. Então, olha aí como foi em janeiro, fevereiro e março, a arrecadação, a demanda de passageiro, mas vejam como foi em abril, maio e até mesmo junho e julho. Então, realmente, nós tivemos aí uma perda bem grande. E aqui embaixo, as viagens programadas aí, a quantidade de viagens programadas que nós temos e que nós acompanhamos todos os dias. Então, esse foi a apresentação do setor de planejamento. Eu agradeço aí a participação de todos. Muito obrigada. Então, pessoal, nós vamos dar um acompanhamento aqui em relação ao bate-papo, ver o que nós temos de perguntas para que a dona Isabel ela possa esclarecer a dúvida de alguns que já realizaram as perguntas aqui, tá ok? Só um momentinho que a gente vai dar uma olhadinha. Bem, aqui nós temos uma pergunta, né? Fala aqui o lado, dona Isabel, a empresa pode comunicar a COP para refazer ou ajustar as escalas? Ou é a COP que impõe tudo? Não, a COP ela não impõe, ela manda as escalas, mas se as escalas estiver com tempo insuficiente, a gente manda a solicitação sem problema nenhum. Então, venham aqui no meu setor, conversem comigo, que hoje mesmo nós estamos mandando, eu acho que são 8 linhas de operadores que vieram comigo essa semana. Aí a gente faz aí o acompanhamento, manda para a COP e a COP faz o ajuste. Então, eu peço que você venha aqui, se a sua escala tiver com tempo suficiente, para a gente fazer essa solicitação. Uhum. Bem, tem aqui do Ricardo, né, com a aplicação da telemetria, foi ajustada as escalas. Eu recebo também os instrutores lá comigo, que os instrutores fazem o acompanhamento da telemetria. Então, o instrutor, ele nos ajuda muito, porque eles estão lá no final da linha e todas as escalas, as linhas que eles estão acompanhando, que eles percebem que tem tempo suficiente, que o operador não está conseguindo cumprir a sua viagem dentro daquele tempo, porque ele está cumprindo aí as normas da telemetria, o próprio instrutor vem comigo e a gente faz a solicitação do ajuste das escalas de imediato. Gente, nós temos bastante perguntas aqui, tá? Porém, o nosso tempo já está extrapolando. Nós temos 30 minutos e nós já passamos desse limite, tá? Então, o que acontece?
Caso vocês queiram refazer essas perguntas para a dona Isabel, vocês podem estar enviando mensagens para o nosso corporativo, que as mensagens, as perguntas vão ser repassadas para elas, ou até mesmo vocês podem comparecer ao setor de planejamento, e aí ela vai estar explicando também a melhor forma de atuação de vocês na área operacional. Tá? Então, a gente vai finalizando por aqui. Só lembrando e deixando o convite também para vocês, para a nossa próxima sexta-feira. Hoje a gente finaliza o mês de agosto em relação às lives, tá? O mês de agosto com relação às lives, a gente já está finalizando por aqui. Porém, eu já deixo o convite para vocês para o próximo mês, que é setembro, onde a gente vai estar o mês todo de setembro falando sobre a prevenção em relação à nossa saúde mental. O que é isso? O mês de setembro é o mês Setembro Amarelo. O que ele vem trazer? Setembro Amarelo é o mês de campanha em relação à prevenção e risco ao suicídio. Então, no próximo mês, eu já deixo o convite para vocês de setembro, onde a gente vai estar abordando sobre essa questão em relação à prevenção, né, e não falando em si a questão do suicídio, mas falando a questão da prevenção, da nossa saúde mental. A gente vai trazer também outros profissionais que podem estar abordando melhor sobre essa temática. Então, já deixo o convite a você e faça também um convite ao seu colega de trabalho para que a gente possa participar e estar abordando melhor sobre esse conteúdo. Tá ok? Obrigada a participação de todos e desejo um excelente final de semana e uma excelente sexta-feira.